Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 8 de março, já quase final da terceira semana da Quaresma, e eu quero te convidar, meditando a Palavra de Deus, a seguirmos juntos nessa nossa preparação quaresmal para a Páscoa da Ressurreição. E a palavra de hoje está em Marcos, capítulo 12, versículos 28b a 34. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de todos os mandamentos?" Jesus respondeu: "O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes." O mestre da lei disse a Jesus: "Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios." Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: "Tu não estás longe do reino de Deus." E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a pergunta daquele escriba, Jesus lhe responde com essa máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus resume nessa resposta que dá àquele homem toda a lei e os profetas. Quem eram os escribas? Eram os homens que nas sinagogas eram responsáveis por copiar os textos sagrados. Então os escribas eram profundos conhecedores da palavra. Porque quantas vezes não se dedicaram a esse ofício de transcrever os textos bíblicos para que a palavra fosse passada de geração em geração e chegasse a todos os corações? Uma vez que eu repito muitas vezes a mesma atitude, a mesma situação, aquilo vai gravando no meu coração. E assim com a leitura da palavra. Os escribas então eram profundos conhecedores da palavra do Senhor. E aquele homem que tenta colocar Jesus à prova reconhece na interpretação e na resposta de Jesus que Jesus está corretíssimo. E acrescenta: estes dois mandamentos que se convertem num só são mais preciosos aos olhos de Deus que o sacrifício e o holocausto. Quantas vezes nós, que dizemos amar a Deus, somos incapazes de amar os nossos irmãos que estão ao nosso lado? São João, na sua primeira carta, já vai nos dizer isso. Como podes dizer que amas a Deus que não vê, se és incapaz de amar o irmão que vês? Ou seja, como é que eu posso dizer que eu creio em Deus, que eu sou fiel, que eu sou um bom cristão, se eu passo pelas pessoas na rua e ajo com indiferença? Se dentro da minha própria casa eu não perdoo os meus, se eu não sei amar de coração sincero aqueles que Deus coloca na minha estrada, no meu caminho, se eu não sou capaz de tirar tempo para estar com aqueles que Deus chamou para o meu lado, se eu não sou capaz de realizar algo em prol do meu irmão, um gesto de perdão, um gesto de acolhida, um gesto de amizade, como é que eu posso me designar cristão se eu vivo como se fosse um pagão? Se eu sou completamente indiferente às necessidades do outro? Ser cristão significa, em primeiro lugar, compadecer-se do outro. E por quê? Porque Deus compadece-se de nós. Ser cristão significa perdoar o outro. E por quê? Nós já falamos disso nessa semana. Porque Deus nos perdoa. Ser cristão significa amar o outro incondicionalmente. Por quê? Porque Deus nos ama incondicionalmente, apesar de sermos quem nós somos: miseráveis, pecadores, muitas vezes egoístas. E Deus segue nos amando. Então, irmão e irmã caríssima, se eu quero me arrogar o título de cristão, se eu quero ser conhecido pelos meus irmãos como outro Cristo, eu preciso de fato viver como Cristo viveu, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, sentir como Cristo sentiu
e sente até os dias de hoje, porque o Senhor está vivo e verdadeiramente ressuscitado no meio de nós, eu preciso ser de fato testemunha. Não adiantam flatus voces, ou seja, palavras vazias. É preciso que as minhas palavras venham acompanhadas da minha ação. E aqui entra o meu testemunho de vida. Por que é que os santos sempre cativaram o mundo? Porque aquilo que pregavam, viviam. Por que Jesus convenceu tantos homens e mulheres do seu messianismo? Porque as suas palavras se tornavam realidade nas suas ações concretas. Por que os seus discípulos também conseguiram com tanto afinco evangelizar multidões? Porque viviam o que pregavam. E eu e você? Que Deus te abençoe e até amanhã.